E aí, pessoal, estamos vivendo aí a quarentena e suas novidades? Tudo bem? Seguinte, a gente tá nessa série, uma série especial, uma série, como eu já falei, a gente vai ter algumas séries durante esse período de isolamento, que é pra gente continuar recebendo e continuar compartilhando com vocês alguns conteúdos. E nesse momento especial a gente está numa série que o título é Eles Mentiram para Nós. E a gente está falando sobre mitos, coisas que caem no senso comum, coisas que se tornam, que são ideais, que são incorporados na nossa vida, relacionados a alguns temas. Já falamos sobre amor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão. Ahn, Todos nós, em algum momento, precisamos e precisaremos dar e receber perdão. Mas existe em torno do perdão algumas coisas que tornam o perdão difícil e em alguns casos até impossível. Por exemplo, tem a ideia de que, primeiro, talvez o principal é quem perdoa esquece. E isso é um absurdo. É um absurdo por uma razão bem simples, que perdão não exige esquecimento. Porque se o perdão exige esquecimento, alguns perdões eles são impossíveis de serem dados. É possível que se você tropeçar e esbarrar em mim, ou pisar no meu pé, ou fizer alguma coisa que eu não gosto, ou quebrar alguma coisa que me pertence, e você me pedir desculpa, me pedir perdão, pode ser que daqui a 20 anos eu não me lembre mais. E o meu perdão não é completo porque eu não me lembro. Entende? Agora, por exemplo, imagine o caso de alguém, de uma pessoa que sofreu um abuso, que sofreu algum tipo de violência, que foi exposto a algum tipo de abuso e violência por muito tempo, e talvez até seja o caso de você que está acompanhando esse vídeo. A questão é possível perdoar? É possível perdoar o agressor? É possível perdoar alguém que me fez mal? É possível? É possível esquecer? Não, não é possível. E uma coisa não exige a outra. Entende? Perdão, ele não exige esquecimento, porque esquecimento é apagar a memória, esquecimento é olhar para trás e não me lembrar simplesmente. E o perdão, algumas coisas, algumas marcas, elas são para sempre. E a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência que algumas coisas do nosso passado, algumas histórias, elas estão marcadas na gente e não vai mudar. E algumas marcas que a gente faz na vida das pessoas também não. Algumas marcas, algumas palavras que a gente profere, alguns padrões de comportamento que a gente insiste em repetir, eles vão causar feridas que não serão esquecidas. E agora perguntar, mas se o perdão não tem a ver com esquecimento, então o que é o perdão? Eu vou tentar ilustrar o perdão pensando, por exemplo, nas cicatrizes que nós temos. Às vezes nós temos uma cicatriz e você olha para essa cicatriz, eu tenho uma aqui em algum lugar, aqui ó, eu tenho uma cicatriz, eu me lembro exatamente o que aconteceu nesse dia. No dia dessa cicatriz eu era bem pequenininho, não tão pequenininho assim, mas eu tinha uma bicicleta pequena e eu me lembro que aquele manete da bicicleta, né, o que envolve o guidão, estava um pouquinho para dentro, então o ferro do guidão estava aparecendo. E eu me desequilibrei, virei a bicicleta, e no que eu virei a bicicleta, minha cabeça foi para frente e bateu exatamente no ferro. E eu me lembro do sangue escorrendo aqui, me lembro de ter ido correndo para tomar ponto, me lembro de toda a cena. Me lembro onde foi, me lembro que eu morava na rua Coronel Pedro Penteado, em Serra Negra, interior de São Paulo. Me lembro bem claramente disso. Eu me lembro. E aqui está a cicatriz para não me deixar esquecer. Só que essa cicatriz, a cicatriz ela não dói mais. E isso é perdão. Perdão é a capacidade que nós desenvolvemos, é um processo. Lembra disso? Perdão é um processo. E o perdão ele culmina, ele fica maduro e completo quando eu me lembro daquilo que eu vivi. E isso já não dói mais. Entende? Já não sinto mais a mesma dor. É possível que alguém tenha te magoado e te ferido e você se lembra do que a pessoa fez e isso te gera raiva, te gera sentimentos ruins, faz com que você reviva toda a dor daquele momento. O perdão é um caminho e o perdão é uma decisão que eu tomo. Eu decido viver um processo de perdoar e nesse processo, o que acontece? Eu vou cada vez mais diminuindo a força da ferida que foi feita, eu vou diminuindo cada vez mais a força dessa ferida na minha vida, até o ponto em que eu sou capaz de lembrar, mas já não dói mais. É só uma cicatriz. Certo? Então, perdão e esquecimento são coisas diferentes. Uma outra coisa sobre perdão, que também é complicado. Existe uma ideia de que perdão exige restauração de relacionamentos total. Então, é aquela coisa, a gente briga, um amigo ou outro se fere, se magoa e fala o que não deve, e briga e rompe. De repente então toma a iniciativa, vai lá pedir perdão, o que ofendeu vai pedir perdão pro ofendido, que me perdoa e tudo mais e tal, e aquele que ofendeu diz, não, eu te perdoo.
Só que a relação não volta a ser igual. E a pessoa que ofendeu e que pediu perdão, ela não entende. E ela fica, mas você me perdoou, mas a gente não é mais como era antes. Você me perdoou, mas você não voltou comigo. Você me perdoou, mas a gente não tá mais igual. Você fala que perdoou, mas é da boca para fora porque a gente ainda tá desse jeito. Guarde uma coisa na sua mente. O perdão não exige que as relações sejam restauradas aquilo que elas eram antes. Por quê? Porque algumas coisas que nós fazemos vai transformar para sempre as relações. Algumas relações são afetadas por alguns erros, elas vão se transformar para sempre. E às vezes é exatamente a interrupção da relação que permite o processo do perdão. Às vezes é no distanciar que eu consigo perdoar mais fácil. E é não voltar a uma relação destrutiva que faz com que esse perdão consiga ser consolidado e eu consiga manter aquilo que eu disse no primeiro ponto, que é me lembrar, mas não sentir mais a mesma dor. E isso é muito interessante porque isso a gente pode ver até mesmo na relação de Deus. Quando a Bíblia conta a história da entrada do pecado no mundo e que Adão e Eva pecaram, ela conta essa história e fala o seguinte, olha, eles pecaram e aí então eles pedem, eles querem a reconciliação com Deus. Existe o perdão, mas a relação foi alterada, eles têm que ir embora do jardim, entende? Então, não se sinta pressionado a voltar para uma relação simplesmente porque você perdoou. Não é o perdão o elemento que vai dizer se você tem ou não que voltar para a relação. Tem outras coisas. Mas mais do que isso, também não exija isso das pessoas. Se você magoou alguém, feriu alguém, se você fez mal para alguém, você vai lá, assume esse erro e pede perdão, você não tem o direito. Simplesmente porque você foi lá e pediu perdão e foi humildão de pedir perdão, você não tem o direito de exigir que a relação volte a ser aquilo que era antes. Esse reconciliar, essa restauração da relação é uma decisão de duas pessoas e se a pessoa que foi ofendida não quiser, ela tem direito disso e você não pode questionar o tamanho e a plenitude do perdão que ela concedeu para você. Eu tenho mais duas coisas para falar sobre perdão, mas eu prometi que eu não ia fazer um vídeo tão longo quanto o outro, então eu vou acabar aqui e segunda-feira eu posto um outro vídeo com outros 2 mitos sobre perdão. Primeiro mito então sobre perdão, quem perdoa esquece, não tem nada a ver. Quem perdoa simplesmente lembra, mas já não sente mais a mesma dor. Segunda coisa, perdão, quando eu perdoo, as relações têm que voltar a ser como elas eram antes? Não. Às vezes, pelo contrário, às vezes o perdão será melhor vivenciado e experimentado com o término, com o afastamento, com o distanciamento. E quem erra não pode exigir ou questionar a completude do perdão do outro simplesmente porque a relação não voltou a ser aquilo que era antes. Algumas das nossas falhas gravarão e deixarão marcas indeléveis, inapagáveis nas relações, tá bom? Eu vou ficar meio que por aqui, meio no ar, segunda eu volto, falo dos outros 2 mitos e a gente fecha a conversa. Tchau, beijo, se cuidem, boa quarentena. E eu ia falar para ter juízo, mas não tem muito que ter desajuízo porque você tá na sua casa, fechadinho. Beleza? Valeu, não saia de casa. Beijo.